Nessa videoaula faremos a correção da atividade da aula anterior, que abordava o conceito de probabilidade condicional e probabilidade binomial. A primeira questão dizia que numa empresa 60% são homens e desses homens 10% são fumantes. Sabe-se que 5% das mulheres também são fumantes. Escolhendo-se ao acaso um dos fumantes dessa empresa, a probabilidade de ser uma mulher é igual a quanto? Percebam que quando eu falo que eu vou escolher ao acaso um dos fumantes da empresa, eu coloco a condição de que a pessoa escolhida é um fumante. Então isso quer dizer que se trata de uma questão que aborda a probabilidade condicional. O que nós vamos lembrar aqui, né? Primeiro vamos perceber que se 60% dos homens que trabalham na empresa, dos funcionários na verdade são homens, né? Então as mulheres representam 40% dos funcionários dessa empresa. Você vai ter aí 60% homens, os funcionários, né? E 40% as mulheres. O que a gente pode considerar ainda? Eu vou considerar os eventos F e M, onde o evento F seria ser fumante e o evento M seria ser mulher. Inicialmente, nós vamos calcular a quantidade de fumantes dessa empresa, o número de fumantes. O que acontece? Os fumantes dessa empresa são 10% dos homens e 5% das mulheres. Então, o que nós vamos fazer então, né? Qual o cálculo que eu vou proceder? Eu vou calcular 10% dos 60% dos funcionários que são homens e vou somar com 5% dos 40% dos funcionários que são mulheres. Então, você vai pegar 10% de 60% e somar a 5% de 40%. Vamos lembrar que todo percentual é uma fração de denominador 100. Então, eu vou pegar aí 10% é 10 sobre 100, vezes 60%, que é 60 sobre 100. Mais 5%, que é 5 sobre 100, vezes 40%, que é 40 sobre 100. O que eu faço então agora aqui, né? A gente pode multiplicar cada fração. 10 vezes 60 dá 600, sobre 100 vezes 100 dá 10.000. Mais 5 vezes 40 dá 200, sobre 100 vezes 100 dá 10.000. 60 mais 200 dá 800, sobre o mesmo 10.000 que eu vou repetir o denominador. Agora a gente pode cortar os zeros. Quando a gente cortar os zeros, a gente vai ter 8 sobre 100. E 8 sobre 100, na verdade, é 8%. O que isso quer dizer, né? Isso quer dizer para nós que a quantidade de funcionários dessa empresa que são fumantes equivale a 8% dos funcionários da devida empresa. Bem, mas como eu quero saber qual é a probabilidade de a gente sortear um fumante e esse fumante ser uma mulher, eu tenho que agora calcular a interseção, que a interseção nada mais é do que o número de mulheres que são fumantes. Nós vimos, né, que o número de mulheres que são fumantes, na verdade, são 5% dos 40% de funcionários da empresa que são mulheres. Então, eu vou calcular 5% de 40%. 5% é 5 sobre 100, vezes o 40%, que é 40 sobre 100. 5 vezes 40 dá 200, sobre 100 vezes 100 dá 10.000. Essa fração a gente vai cortar 2 zeros. Quando eu cortar 2 zeros, em cima e embaixo, vai ficar 2 sobre 100. E 2 sobre 100, na verdade, é 2%. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a quantidade de mulheres que são fumantes nessa empresa equivale a 2% dos funcionários da empresa. Isso é, então, a quantidade de elementos da interseção. Sabendo a interseção, sabendo o total de fumantes, a gente vai pegar, então, a expressão da probabilidade condicional, onde a gente tem que a probabilidade de o escolhido ser uma mulher, dado que é fumante, é o número de mulheres fumantes sobre o total de fumantes. A quantidade de mulheres fumantes é 2%, o total de fumantes é 8%. A gente pode cortar o percentual de cima com o de baixo e simplificar essa fração por 2. Quando eu simplificar por 2, vai ficar 1 sobre 4. 1 sobre 4 nós sabemos que é 0,25, que equivale a 25%. Então nós temos 25% de probabilidade de sortear, né, de escolher um funcionário fumante dessa empresa e esse funcionário ser do sexo feminino, ser uma mulher. Com isso, então, a resposta correta é o item A. A segunda questão, então. O quadro apresenta a quantidade de alunos matriculados em cada turma de segundo ano de uma escola, de acordo com o sexo. Então, você vai ter aí as turmas A, B, C e D e o sexo dos estudantes, né, em cada turma. Diante disso, a questão pergunta:
Qual a probabilidade de, sorteando-se um dos alunos do segundo ano dessa escola, ele ser do sexo feminino? Bem, essa é uma questão que aborda a probabilidade normal, né? Primeiro a gente vai descobrir o total de alunos do segundo ano dessa escola. Isso vai ser o número de elementos do meu espaço amostral. Então você vai somar todos os homens e todas as mulheres de todas as turmas. Quando a gente fizer essa soma, a gente vai obter 149 alunos. Isso quer dizer então que a quantidade de elementos do espaço amostral é 149. Por outro lado, agora a gente vai descobrir a quantidade de elementos do evento, né? E a quantidade de elementos do evento é a quantidade de mulheres, já que eu quero saber qual a probabilidade de ser mulher, de ser do sexo feminino. Somando aí as mulheres das 4 turmas, a gente vai ter que o número de elementos do evento é 74. Bem, tendo o evento, tendo o espaço amostral, eu agora pego a definição de probabilidade, que é o número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral. O evento tem 74 elementos, o espaço amostral tem 149 elementos. 74 sobre 149 dá 0,4966, que na forma percentual é 49,66%. Então você tem que 49,66% dos alunos do segundo ano dessa escola são mulheres, né? São do sexo feminino. A questão 3 é uma questão da segunda aplicação do Enem 2010. Para verificar e analisar o grau de eficiência de um teste que poderia ajudar no retrocesso de uma doença numa comunidade, uma equipe de biólogos aplicou-o em um grupo de 500 ratos para detectar a presença dessa doença. Porém, esse teste não é totalmente eficaz, podendo existir ratos saudáveis com resultados positivos e ratos doentes com resultados negativos. Ou seja, eu posso ter um rato que está saudável, mas o teste detecta, né, por um erro que ele está doente. Como eu posso ter um rato que está doente, mas também, devido a um erro aí do teste, devido a ele não ser 100% eficiente, o teste dá negativo, mesmo o rato estando doente. Sabe-se ainda que 100 ratos possuem a doença. Sabemos ainda que 20 ratos são saudáveis, com resultado positivo, ou seja, ratos que estão bons, mas que o teste detectou a doença, né? E tem 40 ratos não doentes, 40 ratos doentes, na verdade, com resultado negativo. Diante desse quadro, um rato foi escolhido ao acaso e verificou-se que o resultado do exame deu negativo. A probabilidade de esse rato, cujo resultado do exame deu negativo, ser um rato saudável é de quanto? Bem, aqui também nós temos uma probabilidade condicional, porque eu coloco a condição de que o resultado do exame desse rato deu negativo. Então a gente tem que sempre obedecer essa condição de se tratar de um rato com resultado do exame negativo. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou considerar 2 eventos, o evento S e o evento N. O evento S seria rato saudável e o evento N seria rato com resultado do exame negativo. Então S seria rato saudável, N, resultado do exame negativo. Diante disso, o que a gente vai observar? Nós temos, como o enunciado fala, 400 ratos saudáveis. Por que nós temos 400 ratos saudáveis? Porque a pesquisa ela foi aplicada num total de 500 ratos. E a questão me diz que desses 500 ratos, 100 estavam com a doença. Se de 500, 100 estavam com a doença, então 400 estão bons. Desses 400 ratos saudáveis, o enunciado me fala que 20 deles têm um resultado do exame positivo. Ou seja, a gente tem 400 ratos saudáveis, né, sem a doença, mas quando foi feito o teste, quando foi feito o exame, em 20 deles o resultado do exame deu positivo. Isso quer dizer que desses 400 ratos, apenas 380 tiveram o resultado do seu teste negativo, resultado do exame negativo. Beleza. A partir daí, a gente pode observar o seguinte: a quantidade de ratos saudáveis e com resultado do exame negativo vai ser esse 380. Então, isso vai ser a quantidade de elementos da interseção. A interseção entre os eventos rato saudável e resultado do exame negativo, ela vai ter 380 elementos. Feita a interseção, então agora a gente vai à procura da quantidade total de ratos que possui o resultado do exame negativo. O que a gente pode perceber, né? Além dos 380 ratos saudáveis que têm o seu resultado do exame negativo, o enunciado ainda me fala que 40 ratos doentes
por um erro aí do exame, deu resultado negativo também. Isso quer dizer que o total de ratos com resultado de exame negativo é 380 mais 40, que dá 420. Ou seja, o número de exames negativo, 420. Bem, diante desses valores, a gente vai pegar então a fórmula da probabilidade condicional. A probabilidade de um rato ser saudável, dado que o seu exame deu negativo, é o número de ratos saudáveis e com teste negativo sobre o número de ratos com teste negativo. A quantidade de elementos da interseção nós sabemos que é 380 e a quantidade total de ratos com teste negativo é 420. 380 sobre 420, a gente pode simplificar por 20. Ao simplificar por 20, a gente vai obter 19 sobre 21. Então, a probabilidade que nós temos de sortear um rato, verificar um rato, e esse rato ser saudável, dado que o resultado do seu teste foi negativo, é 19 sobre 21. E a resposta correta seria, então, o item C. A quarta questão. Os pais de Gabriel constituíram a seguinte formação familiar. Eles tiveram 6 filhos, todos eles meninos. Qual a probabilidade de que uma família com 6 filhos tenha essa formação? Tenha todos eles do sexo masculino, todos eles meninos. Bem, aqui a gente já vai ter uma probabilidade binomial. Por que nós vamos ter uma probabilidade binomial? Porque como a gente quer que o casal tenha 6 filhos, o N, que é o total, seria 6. E como eu quero que todos esses 6 filhos sejam do sexo masculino, então o K, que é a quantidade que eu quero do sexo masculino, também é 6. Logo aí o N é 6 e o K é 6. A partir daí o que a gente vai observar? A chance de um filho ser do sexo masculino, nós sabemos que é 1 sobre 2. E por outro lado, a probabilidade desse mesmo filho não ser do sexo masculino também é 1 sobre 2. Diante desses valores, eu vou pegar então a fórmula da probabilidade binomial. Nós sabemos que a probabilidade é o binomial de N sobre K, vezes a probabilidade de sucesso elevada a K, vezes a probabilidade de fracasso elevada a N menos K. Vamos substituir os valores, então vai ficar binomial de 6 sobre 6, multiplicado por 1 meio, que é a probabilidade de sucesso elevada a 6, já que eu quero 6 filhos do sexo masculino, multiplicado por 1 meio elevado a 6 menos 6. Probabilidade de fracasso elevada a 6 menos 6. Bem, vamos então resolver, Inicialmente aqui eu só calculei o 6 menos 6 do expoente. Deu 0. Então ficou a probabilidade ao binomial de 6 sobre 6, multiplicado por 1 meio elevado a 6, multiplicado por 1 meio elevado a 0. Bem, vamos resolver então. O binomial de 6 sobre 6 é 1. 1 meio elevado a 6 dá 1 sobre 64, já que 1 elevado a 6 dá 1 e 2 elevado a 6 dá 64. 1 meio elevado a 0 dá 1. Então você vai ter 1 vezes 1 sobre 64 vezes 1, que dá 1 sobre 64. Então essa é a probabilidade de que um casal tenha 6 filhos e que todos eles sejam do sexo masculino. Ou seja, 1 sobre 64 é a probabilidade. A quinta questão. Uma moeda lançada 5 vezes. Qual a probabilidade de se obter cara exatamente em 3 dos 5 lançamentos? Aqui também outra questão abordando probabilidade binomial. A gente quer que dos 5 lançamentos, na verdade, 3 tenham resultado cara. Daí então a gente vai ter que o total de lançamentos, o N é 5, e o K, que é a quantidade que eu quero, são 3 caras, então o K é 3. Além disso, vamos observar que a probabilidade de sucesso, que é a probabilidade de sair cara, é 1 sobre 2. E a probabilidade de fracasso, que é a probabilidade de não sair cara, ela também é 1 sobre 2. Bem, diante desses valores, é só a gente pegar a lei binomial das probabilidades e substituir os valores. No lugar do N, coloque 5, no lugar do K, coloque 3. A probabilidade de sucesso é 1 meio elevado ao K, que é 3, vezes a probabilidade de fracasso, que também é 1 meio elevado a N menos K, então vai ficar 5 menos 3. O que eu faço agora aqui, Vamos lembrar que o binomial de 5 sobre 3 é 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. E aí você repete vezes 1 meio elevado a 3 vezes 1 sobre 2 ao quadrado, já que 5 menos 3 dá 2.
Vou desenvolver o 5 fatorial até chegar no 3 fatorial. E vamos lembrar que 2 fatorial é 2. Além disso, 1 meio elevado a 3 dá 1 oitavo. E 1 meio elevado ao quadrado dá 1 quarto. Agora eu vou cortar 3 fatorial com 3 fatorial. Vai sobrar 5 vezes 4 sobre 2. Quando eu multiplicar 1 sobre 8 por 1 sobre 4, dá 1 sobre 32. Vamos pegar aí 5 vezes 4 dá 20, dividido para 2 dá 10. Então isso é 10 vezes 1 sobre 32. 10 vezes 1 dá 10, portanto é 10 sobre 32. Esse 10 sobre 32 nós vamos simplificar por 2, vai ficar 5 sobre 16. Então a probabilidade de você lançar uma moeda 5 vezes e em 3 desses 5 lançamentos obter a face cara, essa probabilidade será 5 sobre 16, como a gente pode observar no cálculo que a gente acabou de fazer. A questão 6 é da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Uma máquina contém pequenas bolas de borracha de 10 cores diferentes, sendo 10 bolas de cada cor. Então você vai ter um total de 100 bolas, né? Vamos lembrar isso. São 10 cores diferentes e cada cor tem 10 bolas, então dá um total de 100 bolas. Ao inserir uma moeda na caixa, uma bola é expelida ao acaso. Inserindo-se 3 moedas, uma de cada vez, a probabilidade que a máquina libere 3 bolas, sendo apenas 2 delas brancas, é aproximadamente de quanto? Você vai inserir 3 moedas, uma de cada vez, então obviamente a máquina ela vai expelir 3 bolas, logicamente uma de cada vez. E aí eu quero saber qual é a probabilidade que dessas 3 bolas que a máquina expeliu, 2 delas sejam brancas, exatamente 2 delas sejam brancas. Primeiro vamos perceber que como nós temos 10 cores distintas e são 10 bolas de cada cor, então a gente vai ter um total de 100 bolas. E dessas 100 bolas, obviamente 10 são brancas. Primeira observação que eu posso fazer é essa. Então vamos lá. A probabilidade de que a primeira bola seja branca, ela vai ser 3 sobre 10. Quando eu for tirar a segunda bola, a probabilidade de que ela também seja branca é 9 sobre 99. Por quê? Porque não há reposição de bolas, né, na urna, não há reposição de bolas aí na caixa, né, na máquina. Então você tinha 10 bolas brancas, já retirou uma, ficaram apenas 9. Você tinha um total de 100 bolas, já retiramos uma, ficaram apenas 99. Então por isso que a probabilidade de a segunda bola ser branca é 9 sobre 99. Bem, a probabilidade da terceira bola não ser branca é 90 sobre 98. Porque se eu tinha 10 bolas brancas, então 90 não eram brancas. Como nós já retiramos 2 bolas brancas, né, não temos mais 100 bolas na máquina, né? Agora a gente só tem 98. Então a probabilidade de a terceira bola não ser branca, 90 sobre 98. Acontece que a gente tem que considerar ainda um outro fato. Essa bola que não é branca, não é obrigada ela ser a terceira a ser tirada. Ela pode ser a primeira, a segunda ou a terceira. Então a gente tem 3 opções para retirar, 3 opções de ordem, né, para retirar a bola que não é branca. Pode ser a primeira, a segunda ou a terceira. Desse modo, então, a probabilidade que eu quero, você vai pegar 3 vezes, devido às 3 opções de retirada da bola que não é branca, né, 3 vezes 10 sobre 100, que é a probabilidade da primeira bola ser branca, vezes 9 sobre 99, que é a probabilidade da segunda ser branca, vezes 90 sobre 98, que é a probabilidade de vir uma bola que não é branca. Diante desses valores, você vai multiplicar 3 vezes 10 vezes 9 vezes 90, vai dar 24.300 sobre 100 vezes 99 vezes 98, vai dar 970.200. O que eu faço então agora aqui, né? Eu vou pegar e vou dividir 24.300 por 970.200. Essa divisão vai dar 0,02504. Esse valor, 0,02504, isso vai ser aproximadamente igual a 0,025. Então está aí a probabilidade que a gente tem em valores aproximados. E claro, com isso a resposta correta é o item B. Dessa forma a gente chega ao final, né, da correção da nossa atividade, que abordava principalmente probabilidade condicional e probabilidade binomial.